Olá, meu amigo trader, eu sou Diógenes e é com grande prazer que eu quero dar a você as boas-vindas a essa primeira aula do nosso curso de Forex, curso Price Action Avançado. Ok? Nessa nossa primeira aula, conforme eu havia dito, nós vamos falar um pouco rapidamente, sem muitos detalhes, a respeito de gráfico de linha, gráfico de candles e o gráfico de barras. Ok? Para isso nós precisamos entender mais ou menos, isso aqui é assunto bastante básico, mas eu acredito que pode ser importante também, principalmente para os novatos. Nós precisamos entender como funciona o gráfico. Então, o gráfico do Forex, o gráfico da plataforma que nós temos, ele sempre vem com duas informações. É baseado num gráfico cartesiano, certo? Aqui seria o eixo X e aqui seria o eixo Y. Então nós temos, no eixo X, nós temos o tempo, no eixo Y, nós temos o preço. Então é sempre assim, a informação que nós recebemos da corretora, que a corretora nos manda para nós negociarmos, é sempre baseado em preço com relação ao tempo, ou tempo com relação ao preço não, o preço com relação ao tempo, certo? Ou seja, se eu perguntar para vocês qual é a cotação do euro comparado com o dólar, você provavelmente vai me dizer qual a cotação do momento. Mas acontece que a cotação, como nós sabemos, o mercado ele é regido pelas leis de oferta e demanda, certo? E isso quer dizer que existe uma flutuação do preço. Então, por exemplo, vamos comparar o dólar e o real, que é mais fácil a comparação aqui está para a gente que já está mais acostumado a falar de dólar real. A cotação do dólar real hoje não tenho certeza exatamente, mas há poucos dias atrás estava em torno de 2,5, 2,10. Ou seja, cada R$ 1 equivalia cada $1 equivalia a R$ 2,05. Ok? $1 igual a R$ 2,05. Isso foi na semana passada. Então, para que nós possamos, isso aqui é importante, para que nós possamos identificar padrões de candle dentro do mercado, ou qualquer tipo de padrão dentro do mercado, para que seja possível nós negociarmos dentro do mercado, nós precisamos ter um padrão. Ok? Os padrões, só é possível nós identificarmos uma oportunidade de compra através da existência de padrões. Padrões que aconteceram no passado e quando eles acontecem, eles existe uma maior porcentagem de acontecer um certo resultado. Portanto, quando você identifica, por exemplo, um pin bar dentro do mercado, você sabe que aquilo pode significar a inversão de uma tendência. Ok? Mas isso só é possível porque nós temos um histórico de informações que nos mostra que nós podemos voltar o gráfico para trás e estudar e ver que padrões funcionaram melhor que outros. Isso se chama Trading System, ou sistema de negociação, que você desenvolve baseado em padrões que aconteceram no passado e que quando eles se repetirem, eles podem originar uma certa situação ou ocasião dentro do mercado. Então, por exemplo, quando você identifica, por exemplo, um cruzamento do RSI, enfim, um cruzamento do RSI de uma zona de sobrevenda cruzando para baixo. Isso é um padrão que no passado, semana passada, mês passado, ano passado, aconteceu dentro do mercado. Ok? Isso é fato, aconteceu. E quando aconteceu esse padrão, ou seja, qual que é o padrão? É o RSI cruzar para baixo da zona de sobrevenda. Você identificou que o preço caiu, por exemplo. Ok? Só é possível que você identifique isso uma vez que você tem um padrão. E o padrão, nós só podemos estudar os padrões e descobrir como ganhar dinheiro, como negociar dentro do mercado, se nós tivermos um histórico. E exatamente por essa razão, por esse motivo, que nós temos no eixo X, que seria aqui, o tempo, certo? Quando foi que aconteceu tal coisa. E no eixo Y nós temos o preço. Então, por exemplo, se nós pegarmos aqui um exemplo, no dia 1, nós temos que o fechamento do dia 1, aqui, dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? O fechamento do dia 1 acontece em 1,20. Então nós vamos colocar uma marca aqui, para que nós possamos identificar o fechamento do dia 1. Deixa eu trocar essa cor.
ficar um pouco mais vivo aqui. Certo? No dia 1, o fechamento do candle, do preço no dia 1 foi de 1,20. Certo? Historicamente, nós temos isso. No dia 2, houve oscilação e etc. Bancos entraram dentro do mercado, os governos intermediaram uma crise, enfim, qualquer situação, houve uma oscilação do preço. E o dia 2, ele fecha, por exemplo, em 1,20. 1,40, desculpa. 1,40 é o fechamento do dia 2. No dia 3, aconteceu um corte da taxa de juros e etc. E o preço dessa moeda... Opa, deixa eu pegar outra aqui que já está padrão. O preço dessa moeda cai e ele fecha no dia 3 a 1,10. É por isso que nós comparamos o tempo com o preço. O preço, para a gente estudar uma série histórica de informações, nós precisamos compará-lo, ter uma referência, certo? Por exemplo, nós sabemos, apenas um exemplo, não faço nem ideia, mas, por exemplo, nós sabemos que em 1999 o preço do euro-dólar era de $1,10, certo? 1 euro equivale a $1,10. Isso nós conseguimos identificar através da série histórica. E é por isso que nós temos no eixo X, nós temos o tempo. Então é sempre importante nós cruzarmos a informação. No dia 2, como nós podemos ver aqui, no dia 2, nós tivemos... No dia 2, só um pouquinho. No dia 2, o fechamento do preço foi de 1,40. Ok? No dia 3, o fechamento do preço foi de 1,10. Então nós cruzamos informações. Pegamos um dado do tempo e um dado do preço. Isso vai dar para a gente vários pontos dentro do gráfico. No dia 4, por exemplo, nós tivemos o candle, o preço, a cotação fechou em 1,20. No dia 5, ele subiu e fechou em 1,40 novamente. Cadê o dia 5? Está aqui. Fechou novamente em 1,40. No dia 6, ele fechou em 1,50. Mais ou menos aí na metade do dia 6. Ok? No dia 7, ele fechou, por exemplo, a 1,70, que nós podemos ver aqui. Centralizar um pouco mais. É isso aí. Ok? Essa é a série de preços que vem acontecendo. No dia 1, apenas de olhar para esse gráfico, nós podemos observar como o preço fechou a 1,20. No dia 2, ele fechou a 1,40. No dia 3, ele fechou a 1,10. No dia 4, ele fechou a 1,20 novamente. No dia 5, ele fechou a 1,40 novamente. No dia 6, ele fechou a 1,50. No dia 7, ele fechou a 1,70. No dia 8, vamos colocar aqui e fechou a 1,60. Mais ou menos aqui. Não precisa ser tanta coisa também não. Ok? E no dia 9, ele fechou a 1,50. Ok. Então nós temos essa série de informações, esses dados que nos deram para a gente. Aqui nós podemos observar, enfim, não vou entrar em muitos detalhes a respeito disso, mas nós podemos observar, por exemplo, uma tendência de alta, tá? Mas não é coisa aí muito importante, pelo menos para agora. E o gráfico de linha ele surgiu da necessidade, não, da união de todos esses pontos, ok? Então aqui vamos pegar aqui uma ferramenta, vamos unir esse ponto com esse, 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 unir todos os pontos. E nós temos aqui um gráfico de linha.
ok? Mostrando para a gente informações, a cotação do preço com relação ao tempo. Conforme o tempo se movimentou, nós temos esse desenvolvimento desse gráfico. Ok, eu sei que isso aqui é feijão com arroz para muita gente, enfim, é bastante básico. Mas eu acredito que é importante a gente passar por esse ponto. Imaginamos agora, por exemplo, como nós podemos ver aqui, o gráfico... Nossa vida, não era para ter apagado, mas enfim, vamos fazer de novo aqui rapidão. Ok, desenhei. Essa é a nossa série de informações, certo? Nós temos todos os preços e etc. O que acontece é que, de um ponto de vista prático, nós podemos ter informações um pouco mais precisas do que essa comparada que essa do gráfico de linha que está mostrando para a gente. Ou seja, nós sabemos que entre o dia 2 e o dia 3 o preço caiu 20 centavos, ok? Mas nós não sabemos qual foi o comportamento do preço durante esse dia. Ou seja, o fechamento do dia 2 foi de 1,40. O fechamento do dia 3 foi de 1,10. Mas nós não sabemos, nesse intervalo dessas 24 horas, o que foi que aconteceu dentro do mercado. Ok? Então, o que aconteceu? Bom, nós começamos... Nós não. Inicialmente, os japoneses, eles tinham uma técnica para medir o preço do arroz. E essa técnica era bastante conhecida no Japão e foi descoberta, enfim, como que a gente pode dizer, um americano, ele foi para lá e conheceu essa técnica de bastante tempo já de medir o preço do arroz, que era através do que nós conhecemos hoje como os candlesticks, uma versão um pouco mais primitiva, ok? O que são os candlesticks na verdade? Os candlesticks ou apenas candles, para os mais íntimos, eles medem 3 coisas. Eles mostram para a gente 3 coisas: a abertura, máxima vamos ver aqui, mínima e fechamento. Enquanto que no gráfico de linha, esse tipo de gráfico aqui para nós recebermos e interpretarmos a informação, nós temos apenas um desses 4. Nós temos apenas o fechamento, ok? Nós temos o fechamento de um dia, que consequentemente é a abertura do outro. Então nós temos a abertura e o fechamento, ok? Desses 2 pontos aí, nós temos apenas esse cara, o fechamento e a abertura. Não temos mais nada do que isso. Não sabemos a máxima e nem a mínima. Por que nós temos o fechamento e a abertura? Bom, o dia 5, como nós sabemos, ele fechou em 1,40. Só que, logicamente, como nós sabemos, o fechamento do dia 5 significa a abertura do dia 6. Portanto, o dia 6 começou aqui e ele fechou aqui a 1,50. Portanto, nós temos abertura e fechamento. Mas, esse método de leitura de informações de preço japonês, ele trazia a máxima e a mínima também. Ok? E isso nós podemos ver através do uso das barras. Okay? Inicialmente as barras, e depois, por uma questão mais visual, passou a utilizar-se os candlesticks. Seria mais ou menos isso aqui. Imagina que ao invés de nós queremos informação de apenas um dia, por exemplo, nós temos aqui no gráfico, estamos vendo gráfico de um dia, 2 dias, 3, 4, 5, 9 dias. Nós queremos informações de 7 dias ou de 9 dias. Imaginamos que todo esse período aqui, nós vamos fazer, ao invés de nós pegarmos um único dia e ver qual que é o fechamento, nós vamos pegar o comportamento e transformar em uma única informação de 9 dias. Ok? É a mesma coisa que você negociar no mercado. Você pode ter um gráfico de 1 minuto, de 5 minutos, de 15 minutos, meia hora e qualquer outro time frame até o gráfico mensal. Ok? Na plataforma MetaTrader.
Então nós vamos pegar todas as informações e colocá-las todas juntas em um mesmo lugar. Para isso nós vamos precisar marcar a máxima, a mínima, o ponto de abertura e o ponto de fechamento. Ok? Então vamos apagar essas linhas, pelo menos temporariamente elas já não importam para a gente. E vamos marcar primeiramente a abertura. Vamos marcar aqui com isso aqui. Esse aqui é o nosso ponto de abertura. Certo? Ponto de abertura é esse, quando começou os 9 dias. A máxima, qual é a máxima? Qual foi o ponto máximo em que o candle chegou? Foi esse aqui. Qual foi o ponto mínimo em que essa nossa série chegou, o preço mais baixo? Com certeza foi no dia 3, em que ele chegou a 1,10. E o ponto de fechamento dessa série nossa é dada por esse preço aqui no dia 9. Ok? Agora nós temos todas as 4 informações. Nós temos a abertura, nós temos a máxima e a mínima. Nós temos essas 4 informações. A abertura sendo aqui, a máxima sendo nesse ponto, a mínima sendo nesse ponto e o fechamento sendo nesse ponto. O que os japoneses, os criadores desse método de leitura, eles criaram, eles desenvolveram? Bom, basicamente o que nós conhecemos hoje como sendo a barra. Ok. Então nós tivemos essa barra, certo? A máxima, ela mostra pra gente, logicamente a máxima, o ponto mais alto, onde o preço chegou nesse período de 9 dias. O ponto mínimo aqui mostra, logicamente, o ponto mínimo mais baixo, onde o preço chegou nesses 9 dias. A informação que está à esquerda da barra central, que é essa aqui, que eu vou até trocar de cor. A informação que está à esquerda mostra para a gente o ponto de abertura. A informação que está à direita mostra para a gente o ponto de fechamento. Ok? Com isso, nós podemos fazer isso daqui. Apagarmos tudo isso. Todas essas informações. E nós temos a barra. Ok? Só que aqui nós não temos apenas informação de abertura, máxima, mínima e fechamento. Nós temos outras informações importantíssimas, que é exatamente disso que trata todo o curso, que é a ação do preço. Ok? Aqui, por exemplo, nós temos informações claras que nos mostram, por exemplo, que durante o período de 9 dias, o preço abriu a 1,20 e fechou a 1,50. Isso quer dizer o quê? Que dentro desses 9 dias, o candle, o movimento foi de alta. Ou seja, a força compradora foi maior do que a força vendedora. A demanda por esse produto foi maior do que a oferta, seja um produto, seja um mercado, uma moeda, qualquer coisa que seja. Ok? Portanto, aqui nós temos uma informação a mais que eu vou colocar para vocês. Aqui nós temos o sentido de direção. Nós temos uma ideia de para onde o mercado está indo em determinado período de tempo. Okay? Isso se torna bastante mais fácil de nós visualizarmos. Por quê? Nós olhamos aqui e vemos que o candle abriu em 1,20 e fechou em 50. Portanto, o ponto de fechamento em 1,50 é maior do que o ponto de abertura em 1,20. Okay? Isso nos dá para a gente um sentido de direção. Outra coisa importante que nós podemos ver são uma coisa que geralmente o pessoal não dá muita importância, são as sombras. Ok? Ou seja, aquele ponto do candle que fica para cima ou para baixo do ponto de abertura e do ponto de fechamento. Aqui nós tivemos o ponto de fechamento, de abertura, desculpa. Aqui nós tivemos o ponto de fechamento. Aqui nós tivemos esse cara que em algum momento desses 9 dias, essa barrinha estaria lá em cima. Ok?
Mas o que acontece? Os vendedores entraram e jogaram, forçando o preço a fechar aqui por volta de 1,50. E essa informação, por mais que não pareça, ela é uma informação muito valiosa, porque ela nos dá a principal ideia, um dos principais conceitos dentro desse curso que eu vou explicar para vocês, é baseado nas sombras dos candles. Muita gente não considera, não dá muita importância, mas a sombra dos candles, ela nos mostra um dos princípios básicos desse curso, ok? Que eu vou falar para vocês mais para frente. Então nós temos essa sombra e essa sombra. E nós podemos ver aqui como a força compradora tentou jogar o preço lá para cima e os vendedores entraram e falaram assim, olha, vocês vão fechar acima do ponto de abertura. O ponto de abertura foi em 1,20. Vocês vão conseguir fechar em 1,50, mas em 1,70 não. Certo? Então nós podemos ver aqui uma certa disputa entre compradores e vendedores. De certa forma, como um todo, se nós olharmos todos os 9 dias, nós podemos ver que durante esses 9 dias os compradores ganharam boa parte da batalha. Ok? De um modo geral, eles conseguiram fechar o preço acima do ponto de abertura. Aqui é o ponto de abertura, aqui é o ponto de fechamento. Ok, assim ficou melhor. Abertura, máxima, mínima e fechamento. Então, os compradores conseguiram, de certa forma, ganhar essa guerra desses 9 dias. Mas isso não foi sem um esforço. E essa informação é importante para a gente. Por quê? A partir do ponto de abertura, nós sabemos que o preço subiu um pouquinho, foi até 1,40, depois ele caiu até 1,10, no dia 3, se não me engano. A partir dessa informação, nós podemos ver que os vendedores eles tinham alguma força dentro do mercado. Ok? Jogaram o preço para baixo. Os compradores entraram e jogaram o preço para cima. Só que eles não conseguiram fechar lá em cima e empurraram o preço novamente para baixo, dando o fechamento nesse ponto. Isso quer dizer que isso mostra para a gente o equilíbrio ou o desequilíbrio das forças de compra e venda dentro do mercado. Ou seja, mostra para a gente de uma forma não tão precisa assim, mas ainda assim mostra para a gente o equilíbrio, o desequilíbrio entre as forças de demanda e oferta. Ok? Nesse caso, a força de demanda entrando, comprando esse determinado ativo, essa moeda, foi maior do que a força vendedora. E por isso causou esse movimento de alta. E é por isso que esse tipo de padrão é bastante conhecido. Nós temos um outro gráfico aqui, que é esse cara. Ok? Nós temos aqui um gráfico de 1 hora, e nós temos aqui o gráfico de barras. Certo? Nós podemos ver exatamente toda a informação que eu acabei de explicar para vocês, de onde se originou e etc. Nós podemos ver aqui. Por exemplo, vamos pegar um candle qualquer, como esse cara, esse que está aqui. Como nós podemos ver, o ponto de abertura é sempre à esquerda da barra. Portanto, esse foi o ponto de abertura em 0.94947, 0.9495, ok? Arredondando. Inicialmente, os compradores tentaram puxar o preço para cima, mas eles não conseguiram. Os vendedores puxaram o preço para baixo e fecharam abaixo. Portanto, aqui nós temos a abertura, nós temos a máxima, nós temos a mínima e nós temos o fechamento. Certo? Esse é o candle, é o gráfico de barras. Apenas mostrando aqui uma coisa que eu acabei esquecendo de mostrar, o gráfico de linhas é mais ou menos isso. Ele mostra apenas os pontos de fechamento. Ok? Aqui ele fechou, por exemplo, em 0.9547. Aqui ele fechou aqui um outro candle em 0.9528. Aqui ele fechou um outro em 0.9519. Aqui ele fechou um outro em 0.9495 e assim sucessivamente. Mostra apenas os pontos de fechamento. Como nós já podemos ver, o gráfico de barras mostra muito mais informações do que o gráfico de linhas. Nós temos ponto de abertura, ponto de fechamento, ponto de máxima e mínima durante esse período de tempo. Ok? Isso torna a nossa experiência ou a informação que nós recebemos do mercado muitíssimo mais rica. Ok? E isso é importante para a gente, que nós vamos falar um pouco a respeito disso mais para frente. Bom, como nós podemos ver aqui no outro
nós podemos ver aqui nesse próprio... Cara, deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui pode ser um pouco difícil e um pouco confuso para nós interpretarmos e vermos de uma maneira rápida e fácil como funciona, onde é o ponto de abertura, o ponto de fechamento, a máxima, a mínima e etc. Ok? Olha só, vamos voltar aqui nesse candle, nesse gráfico. Fica um pouco difícil de você bater o olho e identificar. O que foi que nós fizemos, ou nós não, enfim, fizeram há muitos anos atrás? O que foi feito foi apenas juntar esses pontos, certo? Ao invés de nós termos essa barra para o lado de cá, nós temos ela para os dois lados. E isso aqui é a mesma coisa. Agora, se os pontos de abertura e fechamento ficaram todos dos mesmos lados, enfim, bagunçou tudo, como nós vamos saber onde é abertura e fechamento? Bom, basta apenas nós pintarmos o corpo desse carinha aí. Basta nós pintarmos, darmos uma cor para esse espaço entre o ponto de abertura e fechamento. E nós temos... Atenção, senhoras e senhores. O nosso primeiro candle. Ok? Eu troquei a cor aqui e coloquei um candle verde, porque o ponto de fechamento foi mais alto do que o ponto de abertura. Então, basicamente, nós temos isso aqui, certo? A abertura do lado esquerdo continua sendo do lado esquerdo, o fechamento do lado direito, mas nós nos orientamos pela cor, ok? Se a cor do candle é verde, enfim, você pode trocar logicamente a cor do seu candle, colocar a cor que você quiser. Mas de uma forma geral, as cores que mais se usam são verde para movimentos de alta e vermelho para movimentos de queda. Então, se você abrir a plataforma, abrir algum template padrão, provavelmente você vai encontrar os candles verdes como sendo os candles de alta e os candles vermelhos como sendo os candles de queda. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo, nós poderíamos ter essa situação, certo? Ao invés da abertura ser embaixo, foi a abertura em cima, o preço abriu em 1,50, se movimentou para cima ou para baixo e ele fechou em 1,20. Portanto, apenas nós trocamos a cor do candle e nós já teremos o nosso candle de queda, ok? Isso aqui geralmente não tem esse traço no meio do candle. É assim como geralmente aparecem os candles pra gente, ok? Um candle de queda ou um candle de baixa. Agora, logicamente, eu vou mostrar para vocês um exemplo de um gráfico com candles. Aqui nós temos um exemplo clássico de um gráfico com candles, ok? Os candles verdes são os candles onde o ponto de abertura à esquerda foi menor do que o ponto de fechamento, portanto tivemos um candle de alta. Os candles vermelhos foram os candles onde o ponto de abertura foi acima do ponto de alta, portanto nós tivemos um candle de queda. Okay? Isso é muito importante porque nós identificamos valorização ou desvalorização de uma moeda frente à outra e frente a outras moedas através disso, de uma maneira muito mais fácil. Okay? Então, comparando os três tipos de gráficos que nós vimos. Logicamente não existe somente esses três tipos de gráficos, existem vários outros, mas os mais utilizados e o que interessa para a gente, na verdade, são esses três. O gráfico de linha, está em amarelo aí, ok? Esse é o gráfico de linha, que mostra apenas os pontos de fechamento. O gráfico de barras, em que mostra a abertura, máxima, mínima e fechamento. E nós temos o gráfico de candles. Bom, eu acho que não, de certa forma, é um consenso meio que geral a respeito do gráfico de candles, que ele é muito mais fácil de se visualizar do que qualquer um dos outros três. Ok? Aqui nós precisamos apenas, podemos aqui dar uma olhada, e vemos candles de alta, candles de queda. É questão de segundos, você bate o olho na tela e você já identifica qual é o
movimento, seja um movimento de alta ou de queda que esteja acontecendo dentro do mercado. Como você já, enfim, devem imaginar, o que nós vamos utilizar dentro desse curso de Forex, curso de Price Action avançado, não é nem o gráfico de linha, nem o gráfico de barras, mas sim o gráfico de candles, principalmente por ter mais informações. Na verdade, ele tem as mesmas informações que o gráfico de barras, mas ele é visualmente mais amigável, mais agradável e mais fácil de nós identificarmos qualquer tipo de padrão olhando para esse gráfico, certo? Então nós temos o gráfico, os candles verdes de alta, candles vermelhos de queda, muitíssimo mais fácil, não precisa dizer mais nada, é quase que autoexplicativo. Bom, é o fim dessa nossa primeira aula a respeito de gráfico de linha, barras e candles. Espero que vocês tenham gostado. Foi um imenso prazer, uma grande alegria estar aqui com vocês. Qualquer dúvida pode me contatar. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.